Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 7, sexto ano, semana 2. Unidade temática grandezas e medidas, objeto de conhecimento, problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Habilidades, resolver problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e ou relacionados às outras áreas do conhecimento. Conteúdos relacionados, grandeza de comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas. O objetivo das atividades desta semana é resolver problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. André comprou um terreno para construir sua casa e elaborou um esboço de uma planta baixa para essa construção, ocupando todo o terreno. Esse esboço está apresentado abaixo, no qual as unidades de medidas estão em centímetros e os ângulos são retos. Então, aqui nós temos, o desenho de uma planta, onde será feita a construção e ela estará ocupando todo o terreno. A parte em branco será reservada para a construção de 2 jardins e a parte cinza para a construção da casa. Letra A. Quanto mede a área em centímetros quadrados reservada para a construção da casa? Então, aqui nós temos a figura da planta, onde a parte cinza será a construção da casa. Então, para não encontrarmos a área, nós vamos dividir essa figura em 3 partes. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira parte. Depois é só somar as 3 partes para encontrar a área total. Aqui a primeira, nós podemos observar que é um quadrado, a segunda é um retângulo e a terceira é outro retângulo. Se a primeira é um quadrado, esse lado vale 3, então o lado de cá também vale 3. Então, resolvendo, 3 vezes 3, 9. 9 centímetros ao quadrado. A segunda figura, aqui vale 4, olha, e o comprimento vale 10. Então, a segunda figura, 4 vezes 10, nós temos 40 centímetros ao quadrado. E a terceira figura, nós temos aqui a altura valendo 3 e o comprimento valendo 8. Então, vamos resolver. 3 vezes 8, eu encontrei 24 centímetros ao quadrado. Agora, eu vou somar as 3 figuras. Então, 9 mais 40 mais 24, eu encontrei 73 centímetros ao quadrado. Essa é a área total da construção da casa. Então, a área reservada para a casa é de 73 centímetros ao quadrado. Letra B. Quanto mede a área do jardim maior? Então, a área do jardim, nós temos 2 áreas. Nós temos esta área, que vai ser o jardim maior, e temos essa outra área, que vai ser o jardim menor. Então, as áreas que não estão sombreadas são as áreas dos jardins. Então, separando aqui, eu vou colocar esse jardim como 4, para ficar mais fácil. Lembrando que o cálculo de área é base vezes a altura. Então, eu tenho a minha altura valendo 3 e eu tenho a minha base que vale 7. A gente fala base ou comprimento. Então, é só multiplicar. 7 vezes 3. Então, 7 vezes 3, eu tenho 21 centímetros ao quadrado. Então, a área do jardim maior é 21 centímetros ao quadrado. Letra C. Quanto mede a área do jardim menor? Então, voltando. A área do jardim menor vai ser essa outra parte que não está sombreada. Então, vou separar e coloquei como esse jardim, o número dele é 5, para ficar mais fácil. Então, olhando, eu tenho a altura igual a 3 e eu tenho a base igual a 2. É só multiplicar. 2 vezes 3 igual a 6 centímetros ao quadrado. Então, a área do jardim menor é 6 centímetros ao quadrado. Letra D. Quanto mede a área total do terreno? Então, a área total, vamos lá. Então, pediu toda essa área aqui. Aqui nós temos um desenho, olha. Aqui vale 10, que é a altura, e a base, se eu somar 8 mais 2, também vale 10. Ó. Então, nós temos um quadrado aqui, sendo a altura 10 e a base 10. É só multiplicar. 10 vezes 10, 100 centímetros ao quadrado. A área total do terreno é de 100 centímetros ao quadrado. Letra E. Esse terreno tem a forma de qual figura geométrica? Então, vamos analisar. Tanto a altura como a base vale 10. Então, se é a mesma medida, é um quadrado. E qual que é a justificativa? É um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Então,
toda figura que é um quadrado, todos os lados são iguais. Olha, esse lado vale 10, esse lado também vale 10, esse aqui vale 10 e o de cima também vale 10. Por isso que é um quadrado. Atividade 2. Joana construiu dois sólidos diferentes, A e B, com cubos de madeira. O volume de cada cubo de madeira mede 1 centímetro ao cubo. Então, nós temos dois sólidos. Nós temos o primeiro sólido e nós temos o segundo sólido. A quantidade de cubos que Joana deve retirar do sólido B para que ele tenha a mesma medida de volume do sólido A é igual a. Então, aqui nós temos duas figuras de dois sólidos. Nós temos o sólido A e nós temos o sólido B. Quantos cubos Joana terá que tirar do sólido B para que ele tenha a mesma quantidade do sólido A? Então, vamos lá. Aqui nós temos o cubo completo, olha, não está faltando nada. E aqui, se eu for completar esse cubo aqui, quantos que eu vou precisar? Para me completar aqui. Se eu falar que eu vou completar o cubo A, é a mesma coisa que eu vou retirar do cubo B. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós temos, ó, tá faltando uma carreira aqui e tá faltando duas carreiras aqui em cima, ó. Cada carreira aqui, ó, podemos ver que é 3. Se eu somar, ó, 1, 2, 3. Aí eu completei esse aqui. E somar 1, 2, 3 e depois outro aqui em cima, 1, 2, 3, eu vou encontrar quantos? Olha, 3 mais 3 mais 3, eu vou encontrar 9. Então, a resposta correta é a letra C. Então, para mim completar o sólido A, eu preciso colocar 9. E para mim ter a mesma quantidade de A e B, eu vou ter que tirar 9 do sólido B. Então, a resposta certa é a letra C. Atividade 3. A pilha de blocos foi construída utilizando vários blocos, como destacado. As dimensões de cada bloco são 20 cm de comprimento, 8 cm de largura e 10 cm de altura. Igual está mostrando a figura aqui, ó. 10 cm de altura, 20 cm de comprimento e 8 cm de largura. O volume da pilha construída em centímetros cúbicos médio. Então, aqui nós temos o bloco. Então, um bloco tem 10 cm de altura, 20 cm de comprimento e 8 cm de largura. Então, aqui nós temos a pilha. Quer saber qual que é o volume dessa pilha? Então, lembrando, nós temos dois blocos pareados. Cada bloco tem 20 centímetros de comprimento, então eu tenho 40 centímetros de comprimento nessa pilha. Aqui eu tenho 4 blocos de largura, cada bloco tem 8 centímetros de largura, então no total eu tenho 32 centímetros de largura. E aqui na altura eu tenho 10 blocos empilhados, cada bloco tem 10 centímetros de altura, então no total eu tenho 50 centímetros de altura dessa pilha. Então, para me encontrar o volume é só multiplicar 40 vezes 32 vezes 50. Então, eu encontrei 64.000 centímetros ao cubo. Então, minha resposta correta é a letra D. Atividade 4. No quarto de Leandro existem 20 pacotes retangulares de folhas de papel. As medidas de cada pacote são 8 cm de largura, 25 cm de altura e 15 cm de comprimento. Ele deseja colocar todas as folhas em uma caixa de papelão retangular. Leandro fez alguns cálculos e concluiu que, se ele pudesse tirar as folhas de dentro dos pacotes, as dimensões em centímetros de uma possível caixa que comportaria todas as folhas seriam. Então, pessoal, aqui ao lado eu tenho a imagem da figura que representa a atividade, onde as dimensões são 25 cm, 15 cm e 8 cm. Então, para a gente resolver a atividade, a primeira coisa eu vou calcular o volume. Para mim calcular o volume é só multiplicar as dimensões, 25 vezes 15 vezes 8. Então, resolvendo, eu encontrei 3.000 centímetros ao cubo. Lembrando que são 20 pacotes, então eu vou ter que multiplicar por 20. Então, eu encontrei 60.000 centímetros ao cubo. Eu não tenho essa resposta aqui na atividade, eu tenho em dimensões. Então, eu vou resolver cada resposta para encontrar qual que é a dimensão que corresponde a 60 centímetros ao cubo. Então, resolvendo, letra A, 20 vezes 15 vezes 10, eu encontrei 3.000 centímetros ao cubo. Letra B, 40 vezes 30 vezes 25, resolvendo, eu encontrei 30.000 centímetros ao cubo. Letra C, 60 vezes 50 vezes 20, resolvendo, encontrei 60 centímetros ao cubo. Letra D, 80 vezes 25 vezes 25, encontrei 50 centímetros ao cubo. Então, a resposta correta é a letra C. Atividade 5. A professora pediu que os alunos relacionassem 1 metro ao quadrado com seus múltiplos e submúltiplos. Veja abaixo a resposta de 4 alunos. Ana
falou que 1 metro quadrado é igual a 10 decímetros. Eva falou que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros. Liza falou que 1 metro quadrado é igual a 1 milhão de milímetros ao quadrado. Lia falou que 1 metro quadrado é igual a 0,0001 quilômetros ao quadrado. Dentre essas 4 alunas, as que acertaram foram. Então, vamos observar a tabelinha. Toda vez que eu tenho quilômetros ao quadrado e eu quero transformar em metros ao quadrado, eu vou multiplicar, olha. Então, toda vez que eu mudar de casa, eu multiplico por 100. Então, se eu fosse transformar em metros ao quadrado, eu teria que contar quantos zeros eu estou multiplicando, ó, quantas casas. E se eu tenho metros ao quadrado e eu vou transformar em quilômetros ao quadrado, é só dividir. Então, uma quantidade aqui. Então, vamos verificar qual delas que respondeu corretamente. Então, vamos analisar a Ana. Então, a Ana falou que 1 metro quadrado é igual a 1.000 decímetros ao quadrado. Então, metro está aqui, decímetro está aqui. Então, 1 vezes 100 não vai ser 1.000. Então, 1 metro quadrado vezes 100, eu vou encontrar 100 decímetros ao quadrado. Então, a resposta está errada, está falsa. Eva falou que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros ao quadrado. Se eu pegar 1 metro ao quadrado vezes 100 vezes 100, eu vou encontrar 10.000 centímetros ao quadrado. Então, é verdade, verdadeira. Laís falou que 1 metro quadrado é igual a 1.000 milímetros ao quadrado. Então, se eu pegar 1 metro quadrado e multiplicar por 100, ó, por 100, depois por 100, depois por 100. Multiplicando, eu vou encontrar 1 milhão milímetros ao quadrado. Também é verdadeiro. Lia falou que 1 metro quadrado é igual a 0,0001 km ao quadrado. Resolvendo, vou pegar 1 metro quadrado e dividir por 100, ó. Aqui na tabelinha, metro ao quadrado, vou dividir por 100, depois por 100, depois por 100. Resolvendo, a resposta está falsa. Seria 0,00001 km ao quadrado. Então, quem acertou foi Eva e Laís. Então, a resposta correta é a letra B. Atividade 6. Na figura estão representados 2 quadrados de mesmo centro e algumas de suas medidas. Então, aqui nós temos um quadrado, onde nós temos as laterais, né, altura e comprimento. Nós temos 50 centímetros, 0,5 metros, 50 centímetros e 5 decímetros. Sabendo que 0,1 metro é igual a 1 decímetro, que é igual a 10 centímetros, a medida da área do quadrado colorido de cinza em decímetros ao quadrado é igual a. Então, nós vamos calcular a área da figura que está sombreada. Então, resolvendo, olha, vou separar aqui. Então, somando 50 centímetros mais 0,5 metros, ó, somando isso aqui, transformando vai ficar 50 centímetros com 50 centímetros, eu encontrei 100 centímetros. Então, essa altura é 100 centímetros. Agora, vamos encontrar aqui, ó, a largura, ó. Então, eu tenho 50 centímetros mais 10 decímetros, somando também, tem que transformar para somar. 50 mais 50, encontrei 100 centímetros. Agora, eu consigo calcular a área. Então, a área é igual a diagonal vezes diagonal, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. 100 vezes 100 dividido por 2 é igual a 10.000 dividido por 2, que é igual a 5.000. Então, a área do losango é igual a 5.000 dividido por 100, porque eu vou transformar centímetro em decímetro ao quadrado. Resolvendo, eu tenho 50 decímetros ao quadrado. Então, a resposta correta é a letra B. Atividade 7. No mês de março, a leitura de um hidrômetro foi de 1.950 metros cúbicos e no mês de abril foi 2.070 metros cúbicos. Nesse período, o consumo em centímetros cúbicos foi de... Então, é uma leitura que tem normal no hidrômetro. Toda vez que a pessoa vai tirar uma leitura, ela pega o quê? Referência do mês anterior com a medição do dia. Então, para a gente saber qual foi o consumo, é só pegar o mês de abril, né, que foi o mês que tirou a última leitura, menos o mês de março. Então, resolvendo, ó, nós temos 2.070 metros cúbicos menos 1.950 metros cúbicos. Encontrei 120 metros cúbicos. Só que pediu para encontrarmos em
decímetro cúbico e não em metros cúbicos. Então, vou ter que transformar. Então, eu tenho metros, vou resolver transformar para decímetro cúbico. Se eu tenho metros e vou transformar para decímetro, é só multiplicar por 1000. Resolvendo, 120 vezes 1000 vai encontrar 120.000 decímetros ao cubo. Então, a resposta correta é a letra D. Atividade 8. Geralmente, as empresas de alimentos possuem grandes armazéns para condicionar seus produtos. Uma cooperativa de produtores de açúcar possui estocado 0,5 hectômetro ao cubo de açúcar. No início do ano, a cooperativa vendeu metade de seu estoque. A medida do volume em metros cúbicos de açúcar vendido foi... Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que transformar, né? Então, 0,5 dividido por 2, nós temos 0,25. 0,25, que vou transformar de hectômetro para metro, hectômetro ao cubo para metro, eu vou multiplicar por 1000 e vou multiplicar por 1000 novamente. Então, vou encontrar 25.000 metros cúbicos. Então, a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, essas são as atividades do PET, volume 7, sexto ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!